Eu sou Kingsley Burke. Um ano depois que meus dois avós faleceram, primeiro um, depois o outro, após uma longa batalha contra o câncer, decidi reformar a antiga casa em formato A deles, em Asheville, para colocá-la à venda. Eu estava subindo a sinuosa estrada da montanha para conferir o progresso quando meu telefone tocou. Era Tom Arlanlan, o empreiteiro que eu havia contratado. Sua voz estava baixa e tensa. Senhora Burke, acabamos de derrubar uma parede falsa no sótão e encontramos uma caixa digital trancada escondida atrás dela. O nome da sua irmã, Amara Burke, está gravado bem no topo. Você precisa vir aqui o quanto antes. Mas, por favor, não venha sozinha. Ligue para seus pais e para sua irmã e faça com que eles venham com você. Meu estômago despencou. Parei o carro na estreita estrada, mãos tremendo, e disquei para todos, dizendo apenas que algo urgente havia surgido sobre a vovó e pedindo para se encontrarem comigo na casa imediatamente. Quando todos chegamos e nos reunimos no sótão empoeirado, cercados por serragem e ferramentas, ficamos em volta daquela pequena caixa preta no chão. Ninguém falou nada. O ar parecia pesado, quase sufocante. O que quer que estivesse dentro não era apenas alguma lembrança esquecida. Naquele momento, olhando para o nome da minha irmã gravado na tampa, eu soube que o que íamos descobrir mudaria completamente tudo o que eu achava que sabia sobre minha família. Até hoje, sinto arrepios só de lembrar desse instante. Antes de contar o que aconteceu a seguir, me diga, de onde você está me assistindo agora e que horas são aí? Você já recebeu algum telefonema que mudou para sempre a forma como vê as pessoas mais próximas a você? Conte sua história nos comentários. Eu leio todas. A antiga casa em formato A fica no alto de uma montanha, nos arredores de Asheville, Carolina do Norte, cercada por altos pinheiros que balançam ao vento quase o ano inteiro. Quando éramos crianças, minha irmã mais nova, Amara, e eu passávamos todos os verões lá com nossos avós. Corríamos escada acima até o sótão, transformando-o em nosso clube secreto, com cobertores antigos pendurados nas vigas formando fortes e lanternas para sessões de histórias que se prolongavam até a vovó nos chamar para o jantar. As grandes janelas triangulares nos davam uma vista panorâmica das montanhas Blue Ridge se estendendo infinitamente, e nos dias claros podíamos ver falcões circulando alto no céu ou observar tempestades se aproximando de longe. As visitas no inverno eram ainda mais aconchegantes. Todos se amontoavam ao redor da lareira de pedra no andar de baixo, assando marshmallows em longos garfos, enquanto o vovô repetia suas histórias favoritas de pesca nos riachos próximos, exagerando sempre o tamanho das trutas. A vovó Gertrude ficava em sua poltrona gasta por perto, tricotando cachecóis ou revisando pastas de clientes, com os óculos de leitura apoiados na ponta do nariz. A vovó era consultora financeira de aposentadoria, daquelas que ajudavam idosos a lidar com fundos, anuidades e planejamento sucessório para proteger suas economias de toda a vida. Frequentemente, ela recebia clientes em casa, usando o pequeno escritório ao lado da sala de estar como seu local de trabalho. Eu espiava às vezes e a via explicando formulários complicados em linguagem simples, garantindo que viúvas ou aposentados entendessem cada detalhe antes de assinar qualquer coisa. Nos últimos anos, meu pai, Cal, começou a visitá-la com mais frequência. Chegava sem avisar, puxando-a de lado para conversas privadas sobre ideias de investimento ou situações específicas de clientes. Sua voz continuava suave e charmosa, mas eu percebia como seu olhar se tornava mais atento quando ela mencionava certas contas ou carteiras. Ela mudava de assunto rapidamente, lembrando das regras de confidencialidade, embora ele insistisse um pouco mais a cada vez. O sótão mudou durante esses últimos anos. De repente, tornou-se fora de limites. A porta foi trancada com um novo ferrolho que ninguém lembrava de ter instalado. Amara e eu já estávamos na casa dos 20 anos, visitando com menos frequência, então não questionamos muito. Supomos que a vovó precisasse de privacidade com a saúde debilitando ou quisesse guardar equipamentos médicos lá em cima, sem nós, os netos, tropeçando neles. O súbito ataque cardíaco do vovô abalou todos quando eu tinha 28 anos. Ele se foi num instante, sem aviso. A vovó enfrentou o diagnóstico de câncer que se seguiu durante mais um ano inteiro, determinada a permanecer independente na casa que amava. Foi ficando mais frágil, passando horas na mesma poltrona perto da lareira, mas a mente permanecia clara. Cuidava de seus próprios assuntos até o fim, atualizando o testamento para deixar a propriedade diretamente para Mara e para mim.
Sem truques complicados, já que éramos adultas, e éramos suas únicas herdeiras diretas segundo as leis de herança da Carolina do Norte. Amara se apegava à ideia de preservar o lugar exatamente como a vovó deixará, um santuário para nossos verões de infância e encontros de feriado. Ela sempre foi a mais emocional, guardando caixas de cartas antigas e enfeites de Natal como se fossem sagrados. Mas a realidade bateu rápido. A casa ficou vazia, acumulando impostos e custos de manutenção que não podíamos ignorar. Eu havia construído uma carreira sólida em marketing em Charlotte, a 3 horas de carro pelo sul através das montanhas, e estava economizando para a estabilidade. Amara, que dava aulas em uma pré-escola perto de Asheville, lutava mais após o divórcio, como mãe solteira com um salário modesto. Morava em um apartamento apertado, que mal cabia ela e a criança. Deixar a propriedade se deteriorar parecia irresponsável. Eu insisti na reforma, planejando atualizar o sótão para um espaço moderno e arejado, com claraboias e vigas polidas, para atrair compradores em busca daquele estilo rústico chique tão popular na região. Vender dividiria os lucros de forma justa, dando a ela uma folga para dívidas ou uma casa pequena e a mim um impulso para meus próprios objetivos. Foi assim que a equipe de Tom Arlanlan conseguiu o trabalho. A empresa dele é especializada em casas de montanha, lidando com telhados inclinados, danos causados pela umidade e aqueles ângulos complicados de casas em formato a que construtores comuns estragam. Caminhamos juntos pelo espaço, inicialmente mapeando prioridades, começando pelo sótão para causar o maior impacto nos anúncios. A equipe havia começado algumas semanas antes, removendo painéis antigos e preparando o drywall novo. Durante aquela visita, eu avistei a poltrona da vovó ainda encostada em um canto do sótão, o tecido desbotado, mas intacto. As gavetas laterais mostravam marcas sutis de arrombamento ao redor da fechadura, arranhões que antes não estavam ali. Ela já tinha comentado casualmente sobre ter perdido alguns papéis sem importância durante os efeitos colaterais do tratamento, descartando o assunto quando eu perguntava. Parecia algo menor, apenas mais uma peculiaridade de sua saúde debilitada. Subir a montanha naquela manhã para uma checagem de rotina misturava empolgação com sentimentos agridoce. A casa carregava alegria e perda. Dias preguiçosos de verão correndo atrás de vagalumes, jantares de ação de graças com a família estendida, noites silenciosas ouvindo discos no velho toca-discos do vovô. Reformar significava apagar alguns vestígios, mas deixá-la vazia não oraria ninguém. Amara concordou relutante, entendendo a questão financeira, a praticidade venceu. Se ao menos eu soubesse que o trabalho da equipe revelaria muito mais do que problemas estruturais ou ajustes estéticos. Mal podia esperar pelos outros. No momento em que Tom desligou, acelerei até o topo da montanha, os pneus agarrando as curvas fechadas enquanto folhas passavam zunindo pelas janelas. Minha mente corria mais rápido que o carro. Por que o nome da minha irmã em uma caixa escondida? Por que tanta urgência na voz dele? Por que insistir em trazer toda a família? Quando entrei na estrada de cascalho, a equipe já tinha saído do sótão para me dar espaço. Tom me esperou na base da escada, me entregou luvas e apontou para cima sem dizer uma palavra. A poeira pairava densa na luz inclinada das janelas triangulares, a serragem rangendo sob minhas botas enquanto eu subia sozinha. A caixa estava sobre uma lona no meio das vigas expostas, preta fosca, com um pequeno teclado digital brilhando suavemente. Parecia cara, fora de lugar entre o pinho bruto e os restos de isolamento. Tom a tinha limpado, revelando a gravação na tampa, Amara Burke, em letras simples. Sem data, sem outra marcação. Minhas mãos tremiam enquanto me ajoelhava ao lado dela. Cofres digitais como esse geralmente bloqueiam após 3 tentativas erradas. Às vezes, apagam permanentemente o conteúdo, um recurso padrão de segurança para proteger documentos sensíveis. Eu sabia que a vovó havia atualizado a segurança da casa nos últimos anos, citando preocupações com roubo de identidade entre seus clientes idosos. Primeira tentativa, o aniversário dela. Luz vermelha, bip. Segunda tentativa, o aniversário do vovô. Outra negação. Meu pulso batia forte nos ouvidos. Mais um código errado e tudo dentro poderia ser apagado para sempre. Fechei os olhos, imaginando-a na mesa da cozinha digitando senhas em seu tablet, sempre reutilizando datas significativas para não esquecer durante a confusão da memória. Então me ocorreu, o aniversário de casamento deles, que ela celebrava todo ano com as mesmas rosas amarelas entregues na casa.
Digitei os números lentamente. Luz verde, um clique suave, a tampa se abriu. Dentro havia um único envelope de papel creme pesado, o papel de carta favorito dela, comprado em uma loja artesanal no centro de Asheville, e uma nota dobrada em papel branco simples. Nenhum USB, nenhuma pilha de arquivos, apenas a caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar. O envelope estava endereçado simplesmente, para Kingsley ou Amara. Abra apenas se eu já não estiver aqui. O lacre estava ligeiramente amarelado, a fita quebradiça pelo tempo. Sentei-me de pernas cruzadas sobre o piso frio de madeira compensada, o vento assobiando pelas frestas das paredes inacabadas, e cuidadosamente deslizei a tampa. A carta tinha 3 páginas, escritas com a letra distinta e caprichada da vovó, embora mais trêmula no final, a tinta às vezes borrada, como se tivesse sido escrita aos poucos, entre doses de remédios para a dor. Minhas queridas netas, se vocês estão lendo isto, significa que não consegui ficar tempo suficiente para lidar com as coisas sozinha. Suspeito há muitos meses que seu pai, Cal, está fazendo algo terrivelmente errado com os fundos de aposentadoria de alguns dos meus clientes. Começou pequeno perguntas estranhas sobre contas, insistindo para ser apresentado a idosos mais ricos. Depois, apareceram discrepâncias nos extratos que eu revisava para amigos. Dinheiro se movia de formas que não faziam sentido, sempre passando por entidades que eu não conseguia rastrear rapidamente. A pior parte é que todas as transações suspeitas que encontrei até agora estão ligadas a informações disponíveis apenas em nome da Amara, seu número de seguridade social, antigos endereços, até assinaturas falsificadas que se parecem assustadoramente com a dela. Ainda não tenho provas irrefutáveis de quão fundo isso vai ou exatamente como ele está gerenciando, mas o padrão é claro o suficiente para me aterrorizar. Se as autoridades investigarem, Amara será a primeira pessoa sinalizada, porque tudo aponta para a identidade dela. Tenho reunido o que posso: impressões, registros de chamadas, alertas bancários, mas minhas forças estão acabando mais rápido do que esperava. A segunda página contém os dados de login para uma pasta segura na nuvem, onde carreguei cópias. Um colega me ajuda a manter tudo atualizado quando não consigo. Usem com cuidado. Por favor, seja o que for que façam, protejam sua irmã. Não deixem que ela pague por algo que não sabe nada. Queria confrontar o Cal diretamente, forçar a verdade, mas o câncer venceu essa corrida. Sinto muito por não ter conseguido terminar isso por vocês duas. Todo meu amor para sempre, vovó Gertrude. As palavras se borraram quando as lágrimas começaram a escorrer. Ela carregou aquilo sozinha, nos protegendo enquanto seu corpo falhava. Culpa, raiva, confusão se misturavam dentro de mim. Há quanto tempo ela sabia disso? Por que não me contou antes o que exatamente o meu pai havia feito? O vento lá fora aumentou, sacudindo as telhas soltas do telhado, espelhando a tempestade que começava dentro de mim. Dobrei a carta com cuidado, guardei as credenciais da nuvem no bolso e fiquei sentada ali, no chão empoeirado, olhando para a caixa vazia que acabará de abalar os alicerces de tudo que eu achava que entendia sobre nossa família. A viagem de volta para Charlotte parecia interminável, as estradas de montanha dando lugar ao tráfego da rodovia enquanto o crepúsculo se instalava. Minha mente repetia incessantemente as palavras da vovó, a letra trêmula, as suspeitas incompletas, o apelo para proteger Amara. Quando finalmente destranquei a porta do meu apartamento no alto do prédio, exausta e tomada pelo medo, coloquei a carta sobre a mesa da cozinha, bebi um copo de água e abri o laptop. As credenciais da nuvem me encaravam na nota dobrada, uma URL simples e uma senha combinando o aniversário de casamento dela com uma frase que sempre usava para arquivos seguros. Secure Nest 1958. O login levou apenas segundos. O painel carregou lentamente um serviço básico que ela provavelmente montou com ajuda. Nada sofisticado, apenas uma pasta marcada para a revisão da família. Sem organização polida, arquivos espalhados como se ela os tivesse carregado às pressas, entre consultas médicas e períodos de descanso. Vários arquivos eram vídeos corrompidos, cortados no meio da frase, ou digitalizações picheladas feitas com mãos trêmulas ou má iluminação. Claramente, a doença dela tornava o processo exaustivo. As sessões de quimioterapia a deixavam fraca demais para longas horas de tecnologia. A primeira pasta continha notas manuscritas digitalizadas de reuniões com clientes. Páginas datadas dos últimos 3 anos mostravam seu estilo meticuloso, nomes de clientes, valores de aposentadoria, tipos de investimento, mas alguns alertas saltavam aos olhos.
Certas contas não apareciam nos registros oficiais, mas podiam ser cruzadas com os portais de internet banking que ela acessava. Uma anotação mencionava o fundo de aposentadoria de $500.000 de uma viúva transferido para uma LLC desconhecida. Outra citava uma anuidade de um casal de aposentados resgatada prematuramente, com os fundos redirecionados para uma conta fantasma. Mais adiante, havia capturas de tela de bancos, borradas por fotos tiradas com o celular em quartos mal iluminados. Transferências rastreáveis a contas com o nome completo da Mara e seu número de seguridade social, assinaturas falsificadas eram visíveis mesmo na baixa resolução. O nome de solteira dela estava escrito errado em uma das vezes, como uma tentativa descuidada. O padrão começava a se revelar, pequenos desvios no início, crescendo para quantias maiores com o tempo. A vovó tinha feito anotações em alguns arquivos com post-its digitalizados. Por que as informações da Mara apareciam se o cliente nunca havia autorizado? Em seguida, vinham arquivos de áudio e pequenas gravações de vídeo, registradas durante os últimos meses dela. Lois Cole, sua colega de longa data da firma de consultoria financeira no centro, provavelmente havia orientado a configuração. Os arquivos utilizavam um aplicativo seguro para gravação remota, provavelmente para evitar detecção. Cliquei no primeiro. A vovó apareceu na tela, pálida e frágil, deitada na cama montada em casa. A voz fraca, mas firme. Cal, sobre a conta da senhora Lanla, aquela que você recomendou para o filho dela. Ela diz que os fundos desapareceram. Explique de novo. O rosto do meu pai preenchia a outra metade do fundo do escritório doméstico, com seus troféus de golfe atrás. Ele riu de leve no começo. Mãe, você está confundindo as coisas com os remédios. Eu apenas dei conselhos sobre diversificação, disse, fingindo confusão causada pelos analgésicos. O roteamento mostra os dados da Mara. Por que o número de seguridade social dela? Insistiu ela. Ele hesitou, e então escorregou. Não é nada, só uma conta placeholder para roteamento. Ela não precisa saber. A ligação foi cortada abruptamente. Arquivo incompleto. Outra gravação, semanas depois. A vovó listava transferências específicas. Meu pai ficou na defensiva. Esses clientes confiavam em mim através de você. É negócio. Houve uma pausa, e então a voz dele baixou. As informações da Mara eram convenientes. Registro limpo. Sem perguntas. O suspiro da vovó encheu o alto-falante, de partir o coração. Ele não confessou diretamente, mas as evasivas pintaram um quadro. Ele havia explorado a confiança dos clientes dela, desviando economias de aposentadoria destinadas a fundos de emergência ou médicos, mascarando as transações sob a identidade da Mara para desviar a culpa caso fosse descoberto. Sob a lei federal, como o Elder Justice Act, roubo de identidade em fraudes financeiras acarreta penalidades severas, especialmente contra idosos até 20 anos de prisão se comprovado de forma sistêmica. Consegui juntar as peças sozinho, cruzando datas com buscas em registros públicos pelo celular. Uma vítima, uma professora aposentada, perdeu todo o fundo de pensão. Outra, um veterano, teve o suplemento de benefício do VA desviado. Tudo ligado ao trabalho paralelo de consultoria do meu pai, do qual ele se gabava nos jantares de família. O peso emocional foi imenso. A vovó compilando tudo sozinha, equilibrando sua ética de consultora com o instinto materno de não acusar o próprio filho sem provas incontestáveis. As obrigações de denúncia de abuso de idosos na Carolina do Norte exigiam que profissionais como ela alertassem sobre suspeitas, mas os laços familiares complicavam tudo. Denúncias falsas poderiam se voltar contra ela legalmente. À meia-noite, olhos ardendo com o brilho da tela, a traição se cristalizou. Meu pai não havia apenas errado, ele havia sistematicamente usado a rede da própria mãe, criando caminhos que apontavam diretamente para Mara. Os arquivos incompletos frustravam, com lacunas nas transações e áudio garbled por conexões ruins, mas ainda assim havia evidências suficientes para exigir ação. A participação da Lois fazia sentido agora, provavelmente ela havia orientado a vovó sobre backups seguros, sabendo dos riscos de rastros digitais e das leis de privacidade, como a IPAUA, para finanças relacionadas à saúde. Fechei o laptop e andei pelo pequeno living, as luzes da rua piscando através das persianas. As peças se encaixavam de forma muito precisa, muito cruel. Amanhã eu ligaria para Lois para esclarecer detalhes,
Mas naquela noite a verdade pesava como chumbo, nossa família escondia um destruidor. Naquela manhã, enviei uma mensagem para Mara pedindo para nos encontrarmos na pequena cafeteria independente da Patton Avenue, no centro de Asheville, aquela com cadeiras diferentes e café expresso forte, que adorávamos desde a faculdade. Ela respondeu rápido, sugerindo o horário do almoço, já que seu turno na pré-escola terminava mais cedo. Dirigindo novamente de Charlotte, a rota familiar pelos Vananoa Gap parecia mais pesada desta vez, a cada quilômetro aproximando a suspeita da confrontação. A Mara chegou primeiro, já sentada em uma mesa de canto com 2 lattes à espera. Ela parecia cansada, com olheiras profundas de tanto conciliar o ensino e a vida de mãe solteira, mas sorriu quando me viu. Nos abraçamos por mais tempo do que o habitual, daquele tipo de abraço que se prolonga quando algo não dito paira no ar. Não perdi tempo quando nos sentamos. Peguei meu celular e mostrei a ela capturas de tela da pasta na nuvem, os extratos de contas falsificadas com o nome dela, os rastros das transferências desviadas de clientes idosos em quem a vovó confiava. O rosto dela foi perdendo a cor à medida que percorria as imagens. Primeiro, negação. Isso não pode estar certo, quis. Alguém deve ter hackeado minhas informações ou algo assim. Depois, confusão, folheando as imagens mais rápido. Eu deixei que ela processasse, tomando meu café enquanto tentava juntar as peças. Lentamente, as lembranças surgiram. Espera, aquelas cartas estranhas do banco que recebi anos atrás, pedindo verificação de contas que nunca abri. Achei que fossem golpes e rasguei. Ela parou em uma digitalização de assinatura borrada. E aqueles e-mails durante o divórcio, meu ex balançando impressos na minha cara, me acusando de esconder dinheiro. Ele dizia que meu crédito tinha caído por dívidas secretas. Eu jurei que não era eu. Quanto mais ela falava, mais claro tudo ficava. Meu pai havia cronometrado tudo perfeitamente, abrindo linhas de crédito em seu nome justamente quando o casamento estava no limite, maximizando cartões que ela nunca tinha usado, derrubando sua pontuação, tornando impossíveis empréstimos para um apartamento maior ou carro. O ex, convencido de que ela mentira sobre finanças, a abandonou, alegando irresponsabilidade. Disputas de pensão alimentícia se arrastaram porque os juízes viam contas inadimplentes no histórico dela. Até ofertas de emprego fracassaram, checagens de antecedentes apontando alertas de fraude ligados ao número de seguridade social dela. As mãos de Amara tremiam segurando o celular. O choque deu lugar a algo mais feroz. O tempo todo eu me culpei, escolhas ruins, má gestão financeira, ela dizia, com a voz falhando. Mas alguém sabotou tudo de propósito. Pagamos a conta e saímos, decidindo que o ar fresco faria bem. Em vez de voltar para casa, sugeri um desvio. Um nome se destacava nas anotações da vovó, Mrs. Evelyn Whitaker, 83 anos, diretora de escola viúva, que havia perdido quase $400 mil destinados aos fundos universitários dos netos. A residência assistida ficava nos arredores, em um prédio baixo de tijolos com jardins bem cuidados, popular entre aposentados de Asheville. Nos registramos na recepção, explicando que éramos parentes de uma ex-consultora e queríamos acompanhar assuntos financeiros. A equipe nos levou a uma sala comum iluminada pelo sol, onde Mrs. Whitaker estava sentada junto à janela, tricotando um cachecol apesar dos dedos inchados pela artrite. Ela nos recebeu calorosamente, os olhos brilhando quando mencionei a vovó Gertrude. Que senhora perspicaz, sempre cuidando de nós, velhos, disse ela. Comecei com cuidado, mostrando resumos impressos, evitando sobrecarregá-la. Sua expressão escureceu ao se lembrar das reuniões com um consultor recomendado pela vovó, um homem educado na casa dos 50 anos, sempre de terno impecável, prometendo altos rendimentos e investimentos conservadores. Ele usava o nome Charles Benton e dizia que fazia parceria com a firma da sua avó. Múltiplas visitas, formulários assinados, fundos transferidos e depois extratos silenciosos mostrando saldo zero. Liguei para Gertrude, em pânico. Ela prometeu investigar, mas a saúde e as lágrimas não ajudaram. Nunca conseguimos recuperar o dinheiro. Tiveram que reduzir sonhos destinados aos netos. Quando perguntei se ela já tinha lidado diretamente com Amara, balançou a cabeça firmemente, nunca conheceu nem falou com ninguém por esse nome. Todo o contato havia sido feito através do Sr. Benton. A confirmação atingiu Amara como uma onda. Ela apertou minha mão sob a mesa, os nós dos dedos brancos.
A história da Mrs. Whittaker correspondia exatamente aos arquivos, mesmos valores, mesma linha do tempo, mesmas falsas garantias. Ao sair da residência assistida, Amara caminhava mais ereta, a fúria substituindo a dúvida sobre si mesma. Anos de aperto, explicando fracassos para os amigos, duvidando da própria competência, tudo planejado. A visita a transformou de alguém atonita diante de más notícias para alguém pronta para reagir. No estacionamento, ela se virou para mim. Não podemos deixar isso passar. Seja como for. Na manhã seguinte, disquei o número listado em uma das notas da nuvem da vovó, o coração disparado enquanto tocava. Uma voz calorosa, porém cautelosa, respondeu. Lois Cole, quem fala? Apresentei-me como neta de Gertrude, mencionei os arquivos escondidos e perguntei se ela tinha tempo para conversar. Ela fez uma pausa e sugeriu que nos encontrássemos pessoalmente. Essas coisas são melhor resolvidas cara a cara. Marcamos de nos encontrar no escritório dela, no centro de Asheville, naquela tarde, um pequeno espaço de planejamento financeiro que ela compartilhava com a vovó anos atrás. Lois me recebeu na porta, cabelos prateados presos para trás, olhos atentos por trás de óculos sem aro. Ela me conduziu a uma sala de conferência silenciosa, com vista para o tráfego da Blue Ridge Parkway abaixo. O café fumegava entre nós enquanto eu mostrava resumos impressos, selecionando cuidadosamente as informações e evitando nomes completos das vítimas, para proteger a privacidade de acordo com diretrizes federais. A expressão dela se fechou ao ler as anotações. Gertrude confidenciou pedaços, disse ela, com a voz baixa. Discutimos intensamente sobre isso. Eu a pressionei a ir direto às autoridades. A exploração financeira de idosos é um crime que consultores devem reportar segundo regras da SEC estaduais, mas ela se recusou, aterrorizada de que qualquer movimento prematuro prejudicasse Amara. Lois explicou os acalorados debates. A vovó insistia em mais provas para evitar falsas acusações contra a família, enquanto Lois alertava que atrasos poderiam levar mais vítimas a perder suas economias. Gertrude queria um caso à prova de falhas para que os investigadores enxergassem o esquema imediatamente. Roubo de identidade combinado com fraude faz com que a parte inocente nesse caso, sua irmã, seja a primeira suspeita em muitas investigações. Lois havia ajudado a configurar a conta na nuvem exatamente para backups, ensinando a vovó ferramentas básicas de criptografia durante os intervalos de almoço. Eu sabia que a saúde dela estava piorando, e estávamos correndo contra o tempo. Ela se inclinou para a frente. Agora você está fazendo a coisa certa. Ainda consulto casos com um agente especial do IRS focado em fraudes contra idosos, o agente Arlon Reis. Ele lidou com esquemas semelhantes de roubo de identidade envolvendo ativos de aposentadoria. Com minha permissão, ela ligou para ele diretamente, colocando o telefone no viva voz. A voz de Reis soou calma e profissional. Os casos referidos pela Sra. Cole são sempre sólidos. Envie o que você tem através do nosso portal seguro. Vou revisar hoje à noite. Carregar os arquivos intactos de casa naquela noite parecia surreal. Rastros bancários, clipes de áudio, listas manuscritas, agora nas mãos oficiais. Reis retornou a ligação rapidamente. A evidência o impressionou, padrões claros de transferências não autorizadas, totalizando mais de 1,8 milhão de dólares em 6 vítimas, todas passando por contas com as credenciais da Amara. Forte para uma acusação, disse ele, mas o enquadramento é sofisticado. Sem uma apresentação cuidadosa e sinalizações de protocolo padrão, o titular da conta é o primeiro a ser investigado. Sua irmã poderia enfrentar intimações ou congelamento de contas antes que conseguíssemos chegar ao verdadeiro culpado. Ele explicou os riscos sob as leis federais de fraude eletrônica caso o pai alegasse ignorância ou jogasse toda a culpa em documentos falsificados. A explicação limpa de Amara poderia não ser suficiente no início sem a confissão direta dele. Precisávamos que ele admitisse formalmente o controle. Reis sugeriu um cenário controlado, uma reunião familiar onde a conversa poderia ser gravada legalmente, de acordo com a lei de consentimento de uma parte da Carolina do Norte para investigações de crime grave. Nenhum mandado seria necessário se eu fosse a anfitriã e consentisse. Lois se juntou à ligação de acompanhamento para planejar a logística. A casa em Asheville fornecia um terreno neutro, ligado à propriedade da vovó, servindo como cobertura plausível. Criamos o convite, uma mensagem de grupo dizendo que os trabalhadores haviam encontrado documentação adicional no sótão,
antigas alterações de traste que precisavam de assinaturas para finalizar a distribuição do inventário. No processo de inventário da Carolina do Norte, adendos não assinados podem atrasar tudo, tornando a desculpa crível. Mamãe e papai viriam de seu subúrbio perto de Charlotte. Amara morava perto o suficiente para uma viagem de um dia. Reis orientou sobre sutileza, manter a conversa natural, direcionando para preocupações de clientes da vovó sem acusações. Deixar que o pai preenchesse os silêncios, gravando o áudio pelo meu celular à vista. Nada de dispositivos ocultos, evitando infringir leis de interceptação. Agentes monitorariam remotamente, prontos para intervir caso a situação escalasse, seguindo protocolos de segurança. O plano se cristalizou ao longo de horas: chegar cedo, posicionar os assentos para gravação clara, ter frases de escape caso a tensão aumentasse. Ao desligar, senti um misto de alívio e nervosismo. Lois apertou minha mão. Gertrude ficaria orgulhosa. Você está terminando o que ela começou. A responsabilidade parecia imensa: justiça para proteger as vítimas, proteção para Mara, e a confrontação com o homem que me criou. Mas atrasos não eram uma opção. Mais tempo significava mais risco de meu pai apagar rastros. O fim de semana chegou com o ar fresco da montanha e céu limpo, perfeito para a viagem de Charlotte. Mamãe e papai chegaram primeiro, o SUV carregado com malas, já que decidiram ficar na cidade em vez de voltar no mesmo dia. Amara chegou pouco depois, estacionando seu sedã antigo ao lado do caminho de cascalho. Nos reunimos na sala de estar, com a luz do sol entrando pelas grandes janelas e iluminando a lareira de pedra, que não era usada há anos. Coloquei o laptop sobre a mesa de centro, a tela voltada para todos, com o celular apoiado próximo para backup de áudio, dentro das regras legais, já que eu participava e consentia. A conversa começou leve, atualizações sobre a turma da pré-escola de Amara, o Garden Club da mamãe. Papai começou a direcionar o assunto para a venda da casa, perguntando sobre ofertas e prazos. Mudei de assunto suavemente. Antes de falarmos sobre valores, há algo dos arquivos da vovó que os empreiteiros descobriram. Envolve antigos clientes dela. Abri a playlist de áudios compilados, com volume moderado, para que as palavras ficassem claras. O primeiro clipe mostrou a voz frágil da vovó questionando transferências irregulares. Papai desdenhando, dizendo que eram apenas flutuações do mercado. Seu rosto no sofá se tensionou, mas ele forçou uma risadinha. Isso está fora de contexto. Mamãe estava tomando remédios fortes no fim, com alucinações, confusão. Todos vimos. Mamãe assentiu ao lado dele, alcançando sua mão. Não vamos reviver memórias dolorosas. Sua avó não gostaria que brigássemos. Passei para o próximo segmento: detalhes bancários ligados às credenciais da Mara. As negativas de papai ficaram mais afiadas. Edição, truques, qualquer um consegue falsificar áudio hoje em dia. Amara se manteve rígida, olhos fixos na tela. Quando surgiu uma troca mais clara, com a vovó listando nomes específicos de vítimas e papai admitindo acesso conveniente através das apresentações dela, a postura dele mudou. O charme se quebrou. Ele se inclinou, voz baixando para aquele tom manipulador que eu conhecia das brigas familiares. Tá, vamos dizer que alguns investimentos deram errado. A mamãe sempre favoreceu a Amara, protegendo-a das consequências, salvando-a. Eu precisava construir algo para mim mesmo. Mamãe murmurou em concordância. Gertrude realmente mimava o bebê da família. Isso gerou ressentimento. Ele admitiu calmamente conhecer as irregularidades, mas permanecer em silêncio. Famílias se protegem. Expor isso destruiria todos nós. As defesas de papai desmoronaram em amargura. Eu a apresentei àqueles aposentados ricos e depois agi surpreso quando ela aproveitou as oportunidades. Usar os dados da Mara foi esperto. Ela nunca percebeu, ocupada com seu trabalho mal remunerado e vida pessoal bagunçada. Ninguém acreditaria nela em vez de mim. Ele listou as táticas com orgulho: criação de empresas de fachada, timing de transferências durante quedas do mercado para mascarar perdas, direcionamento de fundos para melhorias no próprio estilo de vida. Aquelas pessoas idosas tinham mais do que precisavam. Eu ganhei isso, disse ele. A respiração de Amara se tornou audível, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Mantive a calma, guiando perguntas para obter mais detalhes,
valores das vítimas, formulários falsificados, sabotagem deliberada de crédito. Ele se gabava da precisão, o histórico limpo de Amara criava a cobertura perfeita. Quando alguém olhasse, ela seria quem levaria a culpa. Mamãe se mexeu desconfortável, mas acrescentou: achei que ficaria pequeno. Não queria que o nome da família fosse arruinado. O ar da sala ficou denso, carregado de tensão. Fotos de infância na lareira pareciam observar como testemunhas silenciosas. A arrogância de papai atingia seu ápice. Você acha que entregar isso muda alguma coisa? Sangue é mais grosso? Perguntei. Levantando-me casualmente, fui até a janela que dava para a entrada, sinal previamente combinado. Faróis piscando 2 vezes vindos de veículos não identificados estacionados fora de vista. A porta da frente se abriu sem bater. O agente Reis entrou primeiro, distintivo à mostra, seguido por 2 agentes do FBI à paisana. Carl Burke, você está preso por fraude eletrônica, roubo de identidade e exploração financeira de idosos. O rosto do meu pai empalideceu enquanto as algemas se fechavam. Mamãe ofegou, segurando o braço do sofá. Amara permaneceu congelada, um misto de alívio e horror. Reis leu os direitos de Miranda calmamente enquanto os agentes garantiam a segurança do local. Nenhuma resistência, apenas conformidade atônita, no mesmo espaço onde antes celebrávamos feriados. O levaram para fora, passando pela lareira, pelas fotos de família desbotadas. Mamãe seguiu até a porta, chamando seu nome de forma desesperada. Amara e eu ficamos dentro, sentindo o peso dos anos se levantar e cair simultaneamente. A prisão aconteceu de forma eficiente, seguindo os procedimentos padrão para casos de colarinho branco. Nenhum dramatismo necessário. Os veículos se afastaram pela estrada da montanha, deixando o silêncio na casa, agora irreversivelmente transformada. A investigação durou muitos meses, com agentes federais examinando camadas de empresas de fachada e contas no exterior que meu pai havia enterrado profundamente. Os promotores construíram um caso à prova de falhas com base no Elder Justice Act e nas leis de fraude eletrônica, acusando-o de exploração sistemática de idosos vulneráveis, crime grave com penas mínimas obrigatórias elevadas quando as vítimas atingem determinada idade. As provas dos arquivos da vovó, combinadas com suas próprias confissões gravadas, deixaram pouco espaço para a defesa. Ele aceitou um acordo de confissão para evitar um julgamento que poderia acrescentar décadas à pena, 22 anos em uma instalação federal de segurança média em Butner, Carolina do Norte, sem possibilidade de liberdade antecipada, conforme as diretrizes vigentes. O processo governamental foi longo, mas a justiça prevaleceu. Sem recuperação total, mas com justiça substancial. Mamãe manteve sua lealdade até o fim. Vendeu o pouco que restava em seu nome, mudou-se para um pequeno apartamento perto da prisão e participou de todas as visitas permitidas. Cartas chegavam ocasionalmente, pedindo compreensão e alegando remorso, mas Amara e eu as devolvíamos sem abrir. Bloqueamos números, mudamos e-mails quando necessário. Nenhum contato parecia o único limite saudável. A recuperação de Amara começou lentamente, mas ganhou força à medida que os registros de fraude foram removidos de seu histórico através do processo de declaração de roubo de identidade. As agências de crédito retiraram as marcas negativas e sua pontuação subiu consistentemente. Em 18 meses, ela se qualificou para um empréstimo FH modesto para uma casa estilo rente com 3 quartos em um subúrbio tranquilo de Raleigh, perto o suficiente para apoio da irmã, longe dos antigos fantasmas. Ensinar na pré-escola trouxe um propósito renovado. Os pais perceberam sua confiança, levando-a a uma posição de coordenadora com melhor salário e benefícios. Eu também troquei de emprego, assumindo uma posição remota de marketing que me permitiu me mudar para perto. Os fins de semana eram preenchidos ajudando-a a desempacotar, pintar quartos e construir rotinas livres das sombras do passado. A venda da A-Frame foi concluída sem problemas. Os recursos foram divididos igualmente após as taxas, proporcionando a ela uma reserva para o pagamento inicial e a mim um fundo de emergência. Ver Amara assinar os papéis de fechamento, com as chaves em mãos de um lar verdadeiramente seu, marcou o verdadeiro ponto de virada. Cortar os laços completamente não foi fácil. Os feriados pareciam estranhos sem as tradições da família extensa. Os aniversários, mais silenciosos. Mas a toxicidade não tem lugar na cura. Laços de sangue não obrigam a suportar traição. A cultura americana valoriza o bem-estar individual,
e profissionais de saúde mental enfatizam que o não contato é necessário quando padrões se mostram destrutivos. Escolhemos a paz em vez da aparência. Olhando para trás, a verdade mais difícil que a vovó nos deixou não foi apenas a evidência. Foi a lição de coragem. Ela lutou sozinha para nos proteger, sacrificando o conforto em nome da integridade. Amara e eu oramos isso protegendo nosso futuro da mesma forma, com limites firmes, confiança que gera apoio incondicional entre nós. Alguns relacionamentos não podem ser salvos, e forçá-los apenas prolonga a dor. Afastar-se de pais tóxicos, mesmo que biológicos, não é abandono. É autopreservação. Um passo que muitos dão em busca de vidas mais saudáveis. Se algo esta experiência me ensinou, é que família nem sempre é definida pelo DNA. É construída com ações, respeito e honestidade. Amara e eu criamos a nossa do zero, mais forte, sem o peso da mentira. As vítimas recuperaram a dignidade através da restituição. Nós recuperamos a nossa através da verdade. A paz não veio de um perdão forçado cedo demais, mas de aceitar a realidade e seguir em frente, livres do peso do passado.